Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero compartilhar contigo um pouquinho da Palavra de Deus. Semana passada compartilhamos um pouquinho sobre capítulo 2, né? Metade do capítulo 2 até o comecinho do capítulo 3. Falamos sobre o sábado, né? Aquilo que Deus ele criou para nos auxiliar e não para nos condenar. E foi um tempo muito precioso, mas agora eu quero compartilhar contigo um pouquinho de Marcos capítulo 3, versículo 7 até o versículo 19. E são duas histórias, dois momentos da caminhada de Jesus, no qual o primeiro ele está ali curando a multidão, um monte de gente, ele tem que se afastar um pouco para que eles não sejam esmagados, né, com tudo aquilo que estava acontecendo, a população, a multidão fervorosa, porque está vendo um homem que se diz o Messias esperado, agora curando pessoas, fazendo muitos milagres, então as pessoas desesperadas para tocar em Cristo Jesus, em algo, para que eles pudessem de alguma forma serem realmente curados, serem abençoados. Então Jesus se afasta junto com os seus discípulos e ele fala: olha, após uma cura, após um milagre ter sido realizado, ele pede para que as pessoas não revelassem para os outros quem ele era. Por que tudo isso, né? O segredo messiânico, a ideia, o que está acontecendo aqui em Marcos, né? A ideia de Jesus não é espalhar o evangelho, não é que ele fosse conhecido por toda a terra, para que pessoas pudessem se render aos seus pés. E aqui Jesus está pedindo para que não revelassem naquele momento quem ele era. E faz muito sentido. Cristo ele tem uma missão, ele tinha uma missão, ele cumpriu a sua missão, mas naquele momento, no início do seu ministério, ele não queria chamar a atenção toda para si. Por que ele não queria tudo isso? Porque imagina tudo isso, toda vez, em qualquer lugar que ele passasse, multidões e multidões iriam o encontrar, iriam atrás dele. A ideia principal é que ele não tivesse empecilhos para que o evangelho fosse disseminado, para que o evangelho fosse pregado em todas as regiões, para todos os corações. Então, se tivesse muitas pessoas ali, né, buscando apenas a cura e cada vez mais cura e bênçãos e milagres, o evangelho não é só isso, o evangelho é transformação de vida, é salvação. E Cristo ele só estava revelando o seu poder, fazendo curas e milagres, assim como a gente viu no capítulo 1, para revelar que ele realmente ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, e ele tem o poder para curar fisicamente e especialmente, o principal, espiritualmente. A ideia é que Jesus então estava pedindo para que as pessoas não revelassem quem ele era, porque o foco principal é revelar a cura espiritual, é revelar que ele tem um perdão dos pecados, é revelar que ele é realmente o Messias, é revelar que ele iria morrer por nós, ressuscitar ao terceiro dia, e ele não queria que as curas e o poder que ele estava demonstrando fosse um empecilho para a disseminação do Evangelho, para que o Evangelho fosse espalhado por toda a terra. O segundo episódio, a segunda história que nós vemos então, dentro desse parágrafo que a gente citou, é a escolha então definitiva dos 12 apóstolos. Jesus então ele olha para eles, define os 12, fala os nomes dos 12 e tem um detalhe muito interessante, onde ele cita assim, ele fala, olha, então ele escolheu os 12, os chamou de apóstolos e deu também o poder para expulsar demônios. Que era o que mais estava acontecendo, a gente viu ali no capítulo 2, onde muitos demônios estavam sendo expulsos e ele coloca esse poder, ele dá autoridade aos seus apóstolos para que eles também pudessem expulsar demônios. A ideia aqui é que Jesus então ele escolhe o seu povo, escolhe aqueles 12 discípulos, por mais que tivesse uma multidão inteira querendo seguir Jesus para onde ele fosse, ele escolhe apenas 12. Porque ele entendia que no seu ministério ia ser tão intenso que ele precisava compartilhar com algumas pessoas essa intensidade, a veracidade, a transformação e os ensinos que ele iria produzir para apenas 12. Porque se fosse para muita gente, muitos iriam se perder, as pessoas iriam se distrair, mas 12 era um público tranquilo para que ele pudesse conversar, ajudar e ensinar esses apóstolos a ensinar e a transmitir o Evangelho verdadeiro. Essa é a ideia aqui, então, desse parágrafo. Quero te desafiar a pensar em duas coisas. A primeira delas é que você que se diz um discípulo de Cristo, você precisa viver intensamente as verdades que Ele nos tem dito. A ideia de que precisamos confiar nele, ser fiéis a ele, isso não é apenas quando você se converte, naquela vez que você talvez levantou a mão, chorou, se derramou diante do Senhor, mas a ideia é que é uma vida inteira dedicada e fiel a esse Senhor Jesus. A segunda coisa que eu quero te desafiar então nesse vídeo é que você de alguma forma possa espalhar
evangelizar, fazer com que pessoas entendam a verdadeira transformação que há quando as pessoas se deparam com o verdadeiro Evangelho. A ideia é que a sua fidelidade, o seu exemplo de vida, o seu relacionamento com Cristo precisa ser exposto às outras pessoas, para que eles também se constranjam, entendam, tenham uma curiosidade. Falam, nossa, eu quero ser igual a essa pessoa. Eu quero ser um discípulo de Jesus. E você pode fazer parte dessa história. Não deixe para trás o grande mandamento. Não deixe para trás a ideia de que Jesus ele te chama todos os dias para espalhar a mensagem dele para as outras pessoas. Esse é o desafio. Deus abençoe a sua vida.